Bom dia, vamos meditar mais uma semana. Esse mês estamos falando sobre o pai, principalmente. Então, hoje é mais uma meditação que a gente vai olhar para essa relação com o masculino. Lembrando sempre que sexta-feira eu coloco lá um teste para vocês de autoconhecimento. Então, o teste foi sobre isso, né? Sobre o masculino. E hoje a gente faz uma meditação relacionada com o tema que a gente olhou ontem. Então, se você não fez o teste, depois que acabar a live, vai lá, faz o teste, né? Tem as opções lá, A, B e C. A maioria das suas respostas vai te dar um norte, vamos colocar assim, um norte para onde você precisa olhar, né? Qual o padrão do masculino que você está trazendo, relacionado principalmente ao pai, né? Mas essa história, muitas das coisas que o seu pai já traz, veio também do seu avô, do seu bisavô, então tá tudo relacionado. Então a gente vai meditar sobre isso, né? Romper esses padrões. Tem outras lá no feed, então se você perdeu a da semana passada, que a gente também olhou para o pai, vai lá depois, assiste, repita. Tudo isso já é uma forma assim de trazer consciência, né? Quando a gente olha para isso, a gente já pode transformar. Então, é um presente aqui para vocês, né? Poder meditar ao vivo. Então, se programe todo sábado. Eu tô aqui às 9 horas, às vezes faço às 10, às vezes faço às 9. Mas sempre no sábado de manhã estou aqui para meditar com vocês, porque eu sei o quanto isso tem poder, o quanto quando a gente consegue enxergar algo ali, quando a gente baixa, né, as barreiras que às vezes no consciente, quando a gente tá lá na mente, a gente não consegue, mas quando a gente baixa essas barreiras, a gente consegue mudar. Então hoje, deixa eu silenciar a notificação e aí vai atrapalhar. Mas vamos lá então, vamos responder as perguntas de vocês. Eu sei que é cedo, né? Hoje eu acordei cedo, na verdade assim, eu costumo acordar cedo. E também para que vocês tenham o dia, não tem problema, quero meditar ainda, tô deitada, Camila, tô acordando agora, não tem problema, faça deitada. Se tiver alguma pergunta, pode mandar, eu deixei uma caixinha aberta lá, então se você tá assistindo gravada, vai lá depois, pode deixar sua pergunta na caixinha que eu vou respondendo. Eu só quero fazer uma observação aqui antes de responder algumas perguntas que eu recebi, que até a hora que eu entrei aqui, né, que eu entrei na live, eu vi que a maioria tinha respondido, né, a grande maioria tinha se identificado mais com um tipo ali do que eu coloquei, que foi o A, que é quem? Quem tá ali na fortuna, quem ali tá, né, num lugar de fazer demais, de não pedir ajuda. Então, de onde que vem isso, né? Isso muitas vezes vem das mulheres. Por quê? Se na sua ancestralidade, por exemplo, minha avó ficou viúva, ou né, ela foi ali abandonada, ou aconteceu algo, ela acabou ficando sozinha, enfim. Se essa mulher lá, se a sua ancestral não pôde confiar no masculino, né? Se ela não pôde contar com esse masculino, ela, naquele momento, ela precisou ser forte, porque ela precisava sobreviver. E antigamente, né, por conta das guerras, por conta das histórias, muitas mulheres realmente elas ficavam viúvas, né? Elas não podiam contar ali com o homem. Então, ela precisou ser forte. E aí, você pode ter vindo, né, então, de uma linhagem de mulheres muito fortes. E aí você traz essa crença dentro de você, essa memória ancestral de que você também não pode confiar nos homens. Que você precisa ser forte, que você precisa fazer demais, que você precisa fazer por você e pelo outro. E é extremamente cansativo. E agora não precisa mais ser assim. Aí você pode falar, mas Camila, realmente, eu acabo encontrando homens fracos. Se você tá nesse lugar, é exatamente essa pessoa que você vai atrair. Porque se você encontrar uma pessoa que tá bem, que tá forte, você
ou você vai entrar no embate porque você vai querer fazer e o outro vai querer fazer, ou você vai achar que essa pessoa tá querendo mandar, que a pessoa... Enfim, não vai, só funciona porque você tá nesse lugar. Então, quando você relaxa um pouco e no seu coração você diz, agora eu posso confiar. Será que a forma que você tá olhando pro seu pai, achando o seu pai fraco, não é a forma que a sua mãe dizia sobre o seu pai? Por conta da história dela, que não é a sua história? Então, tô trazendo isso por conta da maioria que está nesse lugar, de acordo lá com o que vocês responderam. Não tô, né, inventando, não tô tirando isso da minha cabeça. Vocês colocaram lá, olha, maioria A. Então, pense nisso. E entenda que a história delas teve que ser assim. E tá tudo bem. Era o tempo delas, é a história delas. Mas que agora é outro tempo. E se você olha para um homem e enxerga a força dele, ele também se conecta com a força dele. Porque na alma, quando você olha para alguém e na sua alma, para a alma dele, você acha essa pessoa fraca, essa pessoa sente isso. E o masculino tem a sua força, mesmo se antigamente, mesmo que a pessoa, sei lá, não ficou ou tinha suas dores. Ninguém tem uma dor porque quer. Tem uma dor porque anteriormente também já tinha uma dor. Já existia algo ali. E eu falo isso e repito e bato nessa tecla e vou continuar batendo que as pessoas não tinham condições de olhar para essas dores. Bom dia, Clé. As pessoas não tinham como olhar para uma dor. Elas simplesmente estavam no modo ali sobrevivência. Cuidando às vezes um monte de filho. Tendo que dar de comer para essas crianças, crescer, enfim. Trabalhava às vezes na roça. Você acha que naquele tempo alguém tinha realmente a condição de curar uma dor lá da infância, da criança interior? Não tinha, a gente tem. E agora é nossa responsabilidade sim fazer isso. Por eles e por nós. E abrir caminho para que o masculino tenha lugar também. O masculino os mais excluídos do sistema familiar são os homens, é o masculino. Então nós, como mulheres, nós podemos começar esse movimento de dar lugar para os homens. Entendendo que para que você nascesse, você precisou de um homem e de uma mulher. Mesmo que esse homem não tenha ficado, mesmo que tenha acontecido 1000 coisas, você precisou desse homem para nascer, assim como de uma mulher. E se você excluir, quem vai ficar? Se você excluir esse homem, esse pai, não é ele que vai ficar mais fraco, é você. Porque você tá excluindo metade de quem você é. Você tá dizendo que metade de você, que é bastante coisa, não presta, é fraco, é incapaz, não serve pra nada. Qual é a força que você vai ter? Então não é o outro que vai sentir. É você. O sofrimento vai ser seu, não vai ser do seu pai. Então pensa nisso. Bom, vamos lá. Deixa eu responder. Deixa eu beber água. Eu vou falando, vai me dando sede. Separei algumas perguntas aqui, tá? Primeira, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Como eu posso perceber se os problemas que tenho nos meus relacionamentos vêm de padrões que herdei do meu pai ou figuras masculinas? Bom, numa constelação você consegue ter certeza de onde isso vem, né? Então, na constelação você pode falar, olha, eu quero olhar para a relação com meu pai. E aí a gente entende. E você pode chegar, por exemplo, com uma dor, vamos supor, Camila, eu sinto muita carência. E aí a gente vai entrar na constelação e entender, será que essa carência vem
de uma relação com o pai, vem de uma relação com a mãe, enfim, de onde vem. Então, uma constelação, ela vai te ajudar a entender, perceber se vem desses padrões. Mas, se você, por exemplo, sente uma falta de força, uma procrastinação, se você percebe que você acaba atraindo homens que são parecidos com o seu pai, então, sei lá, esse exemplo, né? Vou continuar, que é um exemplo que eu sempre dou. Sei lá, meu pai tinha problemas com bebida. Meu pai considerava um homem fraco. E aí você está atraindo homens parecidos, homens fracos? Sim, você está repetindo. Então, observe essas coisas. O que tem de parecido? Ou, sei lá, meu pai foi embora. E aí eu acabo atraindo homens que também vão embora. Então, perceba se relaciona, aí você vai saber. Mas não sei, tô perdida, não tenho a menor ideia. Constele pra entender se os padrões que você tá trazendo, porque às vezes é muito claro, às vezes é muito óbvio e às vezes não. Às vezes, né, você não consegue perceber tão claramente que é algo relacionado ao pai. E aí a constelação consegue te mostrar isso. É possível se relacionar de forma saudável, sem repetir os padrões do masculino que vive na infância? Super, 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 super possível. Mas primeiro, precisa olhar, precisa ver. Precisa entender, olhar pra dor, ver o que aconteceu, como é que você se sentiu. Porque muitas das vezes o que acontece? Eu tenho uma dor em relação ao meu pai, só que eu nem olho. Eu sou, né, aquela pessoa que fala que eu não preciso de homem, que eu não preciso de ninguém, que eu sou forte, que eu não sinto falta, que eu não sinto falta de alguém que eu nunca vi na minha vida. Ou, meu pai era ruim, meu pai não prestava, meu pai era isso. Então você não consegue olhar porque você nega que ali tem uma dor. E aí como começa, né, essa cura? Olhando, entendendo, dizendo, realmente, me fez falta. Eu queria ter tido um pai presente, eu queria que meu pai tivesse sido diferente. Então, entrar em contato com a frustração, entrar em contato com a dor, que aquilo que você passou lá na sua infância impactou na sua vida, porque impacta. Por mais que a gente ache, não impactou, impacta sim. Impacta porque muitas vezes você viu a sua mãe sofrendo por algo que ela viveu ali no casamento dela. Então, tudo isso vai ter um peso até que você olhe. Então, o primeiro é enxergar e assumir o que de fato eu senti com aquilo que acontecia ali. Quanto isso me doeu? Quanto que isso me machucou? E aí eu dou lugar para isso. E aí eu cuido disso. Enquanto eu negar, eu não vou conseguir fazer diferente. Então, quando eu dou lugar para isso, dou lugar para minha história, choro a minha dor, choro a minha frustração, entendo que eu tinha uma expectativa ali que não foi realizada, né? Não foi o que eu esperava. Aí sim é muito, assim, vai mudar totalmente a sua forma de se relacionar, e eu garanto, assim, porque mudou mesmo a minha forma de me relacionar quando eu dei lugar, porque eu achava que eu não tinha questão nenhuma com meu pai, que tava tudo ótimo, tava tudo muito bem resolvido. E eu, ao longo da vida, né, quando eu conheci a constelação, eu descobri que não. E até hoje eu tenho que olhar para as coisas da minha relação com meu pai. Até hoje a vida vai e volta em algum lugar lá e fala, peraí, tem algo aqui, e aí, né? Então, a vida é isso, mas primeiro a gente tem que olhar. E aí eu vou falar sobre isso um pouquinho mais no final, mas lembrando, né, que eu tenho um produto que é R$14, tá? R$14,90, que chama o Guia do Pai ao Amor, que é um PDF, né? Tem um áudio também que eu explico. Um PDF, meditações que são perguntas, porque eu falo isso e eu repito isso muito, mas a gente só muda quando a gente tem consciência. Enquanto a gente tá lá no inconsciente, a gente não consegue transformar nada. E esses produtos que eu coloco para vocês, que é bem acessível, é exatamente para isso, para colocar a mão na massa, para se perguntar, para responder, para parar e pensar. Porque só de trazer para a consciência você já vai ter poder
Você vai ter poder na sua vida. É igual quando tá lá, né? Vamos falando de uma forma mais tradicional, a terapia. A terapia faz exatamente isso. Ela te conduz para que você traga as coisas para o seu consciente, as coisas que estão lá guardadinhas, que você não olha. E que você acha que tá tudo bem, que tá tudo resolvido. E quando você vai, né, falando os terapeutas vão conduzindo você para que você enxergue. E aí, quando a gente enxerga, é que a gente muda. Então, esses produtos, né, junto, claro, com a meditação que a gente faz aqui, as meditações que tem lá, tudo isso também vai ajudando a você ir transformando isso dentro de você. Então, recomendo. Lá na bio tem um link, então você pode clicar lá no link e baixar, né? E comprar e baixar e já começar. O PDF vai ser seu, então você vai ter acesso vitalício. Então, faço hoje. Daqui um ano, deixa eu voltar lá. Eu falei até esses dias, né? Quando eu comecei, assim, o meu processo, né? Além da terapia, porque a terapia mesmo convencional era algo que eu sempre fiz, desde de nova, assim. Eu sempre fiz, né, terapia. E quando eu comecei, né, e aí comecei a fazer outros cursos, comecei a me aprofundar na parte sistêmica, porque só a terapia ali, muitas vezes, ela não tava dando conta das coisas que eu sentia e eu não entendia, não conseguia, né, entender o que acontecia, por quê, né, que eu repetia histórias, por que eu repetia padrões. E aí eu comecei a fazer cursos que traziam uma parte mais sistêmica, e aí foi aí que eu fui conhecendo mais da constelação. Então, eu tenho envelopes que eu imprimia, né, nesses cursos e respondia. Porque quando você escreve, né, você organiza também. Você para pensar naquilo. Como será que foi a relação lá com meu pai? Como é que foi a relação com a minha mãe? E aí você vai transformando isso. Bom dia, Aline. Que mais? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para eu... O que fazer quando eu percebo que atraio parceiros que refletem o mesmo padrão de ausência do meu pai? O que fazer quando eu percebo que atraio parceiros que refletem o mesmo padrão de ausência? É olhar, olha, muito legal aqui, que você já traz consciência. Olha, já percebi, tem um padrão. Meu pai era ausente, eu tô buscando e encontrando também homens ausentes. Legal, muito bom. Entender que a dor é com o meu pai. Chorar essa dor. Pai, eu queria mais de você. Eu queria que tivesse sido diferente. Primeiro, lidei com a minha dor, olhei para minha frustração. Depois, entendimento. Ele me deu tudo o que ele tinha. E a ausência dele não é sobre mim. O problema não tá em mim. Não tá porque você não era uma boa filha, porque não tá lá. É uma dor dele. E quando você para de trazer para si, então o problema sou eu, a dor é minha, meu pai foi embora por causa de mim, porque na ideia da criança é isso que ela pensa. Para a criança tudo é sobre ela. Ela não tem maturidade emocional para dizer, bom, meu pai foi embora, mas será que meu pai tem alguma questão com o próprio pai? Será que o meu pai tem alguma questão com a própria mãe? Será que é isso? Não, ela vai pensar, sou eu, problema sou eu. Porque tudo, né, gira em torno dela. E quando você, então, entende que meu pai me deu tudo o que ele tinha. Primeiro que ele me deu a coisa mais importante que eu precisei para nascer, que foi a vida. E o resto que ele me deu foi lucro. E foi suficiente. Porque eu tô viva e tô aqui. Então não faltou nada. Porque se tivesse faltado qualquer coisa, eu não estaria aqui hoje. E aí você, né, trazendo a dor para onde está a dor e trabalhando, você para de buscar. Por que você busca homens parecidos? Para ter um final diferente. Então eu queria isso do meu pai não me deu, agora eu quero um final diferente aqui na minha relação. E quando você entende que foi suficiente,
você vai para a relação com o suficiente. E aí você pode encontrar um homem que fique para você construir essa relação. Bom dia, Lenir, Diana, bom dia. Tô respondendo aqui algumas perguntas e aí daqui a pouquinho a gente já vai meditar, tá? Então a gente vai meditar hoje sobre esses padrões, né, do pai, esses padrões no masculino que a gente vem carregando aí da nossa história. Sinto medo ou desconfiança dos homens, mesmo quando eles parecem confiáveis. Uma memória ancestral. Será que lá sua avó, sua bisavó, alguém lá do passado, pode confiar nos homens? Será que houve traições? Será que houve abandono? Será que houve agressões? Se essas mulheres carregavam esse medo, né, carregavam essa desconfiança, você pode estar trazendo, porque quando é que a gente sabe que algo é sistêmico? Quando o que eu sinto não condiz com a minha realidade. Então, como ela me traz aqui, eu sinto medo ou desconfiança, mas mesmo quando a pessoa é confiável. Bom dia, Cleusa, bom dia, Thelma. Mesmo quando ele parece confiável, eu desconfio. Isso quer dizer o quê? É sistêmico? Não tá condizendo. Não tá condizendo com a minha realidade. E isso é bem comum, assim. Muitas constelações, né? Faz pouco tempo eu atendi uma moça que me falou exatamente isso. Camila, eu tô namorando. Meu namorado é ótimo, ele é uma pessoa muito boa, muito legal. Só que eu desconfio dele o tempo inteiro e eu estou sofrendo. Porque eu não quero sentir isso, eu não quero me sentir assim. E aí a gente constelou lá e chegou, né, numa dor ancestral. De que, né, uma avó ali que foi abandonada, que foi traída. E essa avó não consegue, né, lidar com essa dor. E ela carregava. Então é nisso que a gente trabalha. Então, leva isso pra você. Se eu estou sentindo algo ou estou vivendo algo que não condiz com a realidade, que está repetindo, mas que eu sinto algo que é desproporcional com a realidade, é algo sistêmico. É algo que vem lá de trás e que você tá carregando. Tudo bem até aqui? Ai, vamos ver. É normal sentir raiva do pai, mesmo depois de adulta? Sim, super normal. Primeiro porque quando eu sinto raiva, a raiva não é só raiva. A raiva está protegendo algo. A raiva, assim, não vai chegar aqui na dor. Então, eu protejo essa dor através da raiva. Então, é normal? Sim, se eu tô com uma dor e eu não olhei para essa dor... Bom dia, Paula. Thelma, Nilza, já a gente vai meditar, tá? Já tô terminando aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui também, tá? Que eu respondo sobre o masculino, sobre o pai. Então, é normal sentir essa raiva depois de adulto? Sim, enquanto você não olhar pra dor, você vai continuar sentindo aquilo. Então, seja adulta e é na adulta que vai precisar olhar. Bom dia, Leila. Porque a criança, ela não tem condição de olhar para uma dor, ela só tá também vivendo. E a gente só tem consciência de que aquilo é uma dor quando a gente é adulta. E aí você percebe, peraí, tem algo aqui. Se eu tô com raiva, é porque tem algo que precisa ser visto. Mais uma vez aqui trazendo, né? Quando meu pai faleceu, que eu tinha 14, eu era adolescente ainda. Eu não tinha a menor dimensão da dor que aquilo tinha me causado, da dor que a minha história tinha me causado, desde quando meus pais eram casados e meu pai tinha problemas com a bebida, depois teve a separação deles, depois ele morreu, tudo isso impactou, só que quando você tem uma criança, um adolescente, você não tem ideia que aquilo é uma dor. Quando é que você tem ideia que aquilo virou uma dor? Quando você percebe as consequências na sua vida. Então, assim, não tinha força pra nada, procrastinava, minhas relações não davam certo. Aí eu entendi, não, peraí, tem algum problema aqui comigo. Alguma coisa tá aqui. Tem alguma coisa aqui que não tá, minha vida não tá fluindo.
Entende? Então, a gente fala na constelação assim, que os sintomas sempre estão a serviço de algo. Então, um sintoma não é porque fui castigada, porque nada dá certo. Não é para estar no lugar de vítima, mas enxergar como, o sintoma como isso tá me mostrando algo que eu preciso olhar, algo que eu preciso ver. E aí, né, como eu trouxe esse exemplo, então parei e falei, não, tem algo aqui, não é normal. Não é normal que por exemplo, todas as relações que eu tenho dá tudo errado. Não é normal que eu tô sempre sem dinheiro, não é normal que a minha vida não flui, não é normal isso. E aí eu trouxe isso pra consciência. E aí eu fui vendo, e aí eu fui estudando, e aí eu fui entendendo o que estava acontecendo, que aquilo lá estava impactando. Então, super normal. E que bom que você tá sentindo essa raiva, porque aí você vai entender. Eu tô com raiva por quê? Porque eu tô frustrada? Porque eu queria que meu pai tivesse me dado algo e ele não me deu? Porque meu pai me abandonou? Do que eu tô com raiva? O que eu queria e eu não tive? Aí você vai chegar na dor. Aí você vai poder chorar essa dor. Chorar essa frustração. E transformar isso dentro de você. Então é um processo. Mas por enquanto, agradeça a essa raiva. Não se julgue, porque eu sei que às vezes quando a gente tem uma raiva de alguém, né? Por exemplo, pai e mãe, pode ser que a gente se culpe também, porque eu tinha que amar essa pessoa e eu não amo, na verdade eu tô com raiva. Então não se culpe se você tá sentindo isso. Use isso para entender onde está a dor. Diga para você mesma, tudo bem eu sentir raiva agora. Faz parte do meu processo. E a raiva é um sentimento como qualquer outro, né? Eu sei que muitas vezes ela não é bem vista em muitas famílias, e ela não pode, né? Nunca pode. Então, a gente cresce muitas vezes também reprimindo essa raiva. Por exemplo, na minha família era assim, acredito que na família de muitas de vocês também. De quando você vai expressar algo, né? Você é reprimida, de não pode sentir raiva, né? Não pode expressar, não pode chorar, não pode gritar. E para a criança, aquilo ela tá só expressando aquilo que ela tá sentindo. Então a gente vai reprimindo e aí a gente acha errado sentir determinadas emoções. Então tá tudo bem, acolha essa raiva que você tá sentindo, tá? Vamos lá. Quais sinais que mostram que eu já comecei a curar o meu vínculo com o masculino? Como é que você tá enxergando os homens? Você consegue admirar? Você consegue enxergar a força desses homens? Você sente essa força em você? Você tá conseguindo olhar para os seus objetivos, fazer a sua parte, mas não no lugar de exaustão, cansaço, faço demais, faço pelo outro, num relacionamento eu faço por mim pelo outro, no meu trabalho eu faço por todo mundo. Então, se você tá no seu lugar, percebe que você consegue se movimentar, mas que você tem um equilíbrio, que você consegue descansar, você consegue admirar os homens, você consegue receber dos homens, você consegue receber do seu parceiro. Tudo isso são sinais de que você está no processo de cura. E não se pressione. Vai no seu tempo. É um processo para a vida, como eu estava falando aqui. Até hoje, eu sei que ao longo da minha vida, eu vou voltar nesses lugares. Porque cada vez que a gente volta no lugar é de um novo jeito. Então, esse olhar para o masculino, assim como esse olhar para o feminino, é um processo que é para a vida. E cada vez que você precisar voltar, agradeça. Porque é mais uma camadinha. É mais algo. E claro, né, quando
a gente vai olhando, isso vai ficando mais leve, não é no lugar, né? A primeira vez que eu passo ali, que eu esbarro naquele lugar, dói muito. Aí eu passo de novo e é mais tranquilo. E eu vou passando. E tenha sempre esse lugar de gratidão. Acho que isso já é, assim, metade do caminho. Por mais que doa. Agradecer não só ao seu pai e a sua mãe, mas no caso aqui, né, do masculino. Não só ao seu pai, mas ao pai do seu pai, ao seu avô, seu bisavô, trisavô, tataravô, tantos homens que vieram antes e que permitiram que a vida chegasse. E não foi só a vida, eles passaram para você essa força do masculino. E se hoje, né, inclusive, a gente pode ir para a vida, a gente pode realizar, é também por causa deles. Se você tem momentos felizes aí, também é por causa deles. Porque eles deram vida. Então, o lugar de gratidão é o primeiro passo. E eu sei que às vezes é difícil quando tem muita dor. Mas lembre que dentro da dor, se você for colocar na balança toda a dor, e claro, você vai trabalhar nisso, e a vida sempre vale mais que tudo. Porque você só viveu as outras coisas porque alguém te deu vida. Ah, mas não queria que fosse esse pai. Se não fosse esse pai, você também não ia ser essa pessoa, você ia ser outra. Ia ser outra misturinha, não essa. Então você só é quem você é, exatamente assim, desse jeitinho que você é, porque você é filha desse pai e dessa mãe. Então é isso. Vocês querem me perguntar alguma coisa antes da gente começar a meditar? Se sim, pode escrever. Se tá tudo bem, curte para eu saber que fez sentido. Enquanto eu vou separando aqui a nossa meditação. E se surgir alguma dúvida, eu respondo antes da gente começar. Deixa eu achar aqui nossa musiquinha. Feliz, viu, que vocês estão aqui, que vocês acordaram para meditar. Como eu falei, não tem problema se você ainda tá deitada, se você quer fazer na sua cama, tranquila. Inclusive, falo isso, mas como tem sempre gente nova aqui assistindo, repita. Se você quiser voltar em algum outro momento, tem as outras também lá no feed. Então, pode ouvir as outras também. Você pode ouvir elas para dormir, mesmo que você cochile ou durma, né, durante a meditação. Não tem problema, porque no seu subconsciente tá ouvindo aquilo. Então, tem poder também. Porque quando a gente medita, né, e quando a gente entra, né, nesse lugar, a gente baixa essas barreiras que o consciente às vezes tem. Às vezes eu tô falando alguma coisa e a sua mente tá questionando. Ai, será? Ai, nada a ver. A sua mente pode questionar. E quando a gente medita, quando a gente entra nesse lugar, a gente baixa essas barreiras da mente. Então, se você percebe que você tem mais dificuldade, né, em se conectar, faz antes de dormir, que você vai ver que vai ser mais legal por conta disso. Você não vai questionar, sua mente não vai ficar te questionando e você vai conseguir entrar nesse lugar de entrar, né, de olhar para o masculino sem a sua mente questionar e voltar para a dor que você está carregando em relação a isso, tá bom? Então vai ficar salva lá no feed e aí você pode depois, ao longo da semana, vai ouvindo ela de novo que vai te ajudar. Então acho que não tem, né? Não tem pergunta? Vamos começar? Então vai encontrando aí um lugar confortável, que eu vou pôr a música. E aí a gente começa. Cadê? Então... fecha os seus olhos.
Respire profundamente. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. E a cada inspiração, sinta a energia entrando e se renovando. E a cada expiração, solte a tensão, as preocupações e as expectativas. Sinta o seu corpo, os seus pés, as suas mãos bem relaxadas, os ombros soltos. E traga atenção agora para o seu coração. E deixe qualquer emoção ou sensação existirem. Não julgue o que surgir. Só observe. E imagine uma luz suave envolvendo o seu coração, acolhendo qualquer dor, qualquer expectativa ou falta de reconhecimento que venha do masculino da sua história. Olhe para isso. Deixe que isso exista. Você não precisa mais fugir. E agora imagine uma fila de homens atrás de você. Seu pai, seus avós, seus bisavós, e assim por diante. Se houver outras figuras masculinas importantes na sua vida, deixe esses homens chegarem também. Às vezes um tio avô, e observe cada um com respeito e com compaixão, reconhecendo que cada um deles fez o que pôde com os recursos que tinha.
Sinta a presença deles, sem julgamento, nem cobrança. Apenas a percepção de cada um. E respirando ainda profundamente, sinta a energia masculina desses homens, a força desses homens. Sinta a força e a presença dessa energia. Você não precisa ter medo desses homens e nem dessa energia. Ela é a sua força. E olhando para esses homens, diga para eles: eu reconheço o que cada um de vocês me transmitiu. Eu aceito aquilo que veio e escolho soltar aquilo que não é meu. E observe como é que é dizer isso. E imagine agora todas as cobranças, todas as expectativas, todas as feridas se dissolvendo, como se fossem folhas sendo levadas pelo vento. Sinta esse peso saindo do seu corpo, saindo dos seus ombros. E abrindo espaço para mais leveza. E imagine essa fila de homens passando para você, esse masculino saudável, essa presença, força, proteção, sabedoria e amor. Sinta essa energia fazendo parte agora de você, fortalecendo a sua confiança e a sua segurança. E diga do seu coração:
Eu libero agora tudo que não me pertence. Eu acolho a força e a proteção que me fortalecem. E escolho relacionamentos conscientes e saudáveis. E sinta o seu coração se abrindo para o amor, sem cobranças e com mais leveza. Essa força já está aí dentro de você. Inspire, respire. Volte a sua atenção para o seu corpo. Vai movimentando os dedos da sua mão, os dedos dos seus pés. E agradeça a si mesma por se permitir essa conexão, por abrir o seu coração para esse momento. E quando você se sentir pronta, pode abrir os seus olhos. Levando com você a força do masculino. Me contem como foi a meditação de hoje. Quiser compartilhar, como é que você se sentiu? Deixa eu desligar a musiquinha. Foi bom? Como é que foi? Foi difícil? Foi tranquilo? Me conte. Vamos lá? Ninguém quer compartilhar? Bom, depois, se vocês quiserem, pode mandar lá pra mim, tá? Pode mandar no meu direct, é sempre bom, porque eu escrevo essas meditações, né, pra trazer aqui pra vocês, mas me conte, tá fazendo sentido? Foi bom, obrigada, que bom, Rosineide. E, enfim, se tiverem também, como eu falei, lá nos stories eu coloquei o teste em relação ao masculino. Se você não fez, vai lá, que ainda tá lá, quando a gente terminar, vai lá. Faça o teste, que nesse teste você também vai ter um direcionamento de qual o padrão que você tá trazendo lá do masculino. É o de ser forte? É o do abandono? Ai, que bom que fez sentido, viu, pai? Tá aqui. Ai, foi. Então lá você vai ter um direcionamento de qual padrão que você tá. Tem 3 tipos de padrões, né? Eu fiz o teste de acordo lá com os mais comuns. Então vai lá e faça para você entender onde você tá. Eu falo e vou repetir isso assim
enquanto eu acho que eu estiver falando sobre isso, eu vou repetir. A consciência cura, a consciência transforma. Então, tudo que eu trago para vocês é para que vocês tenham mais consciência, para você enxergar onde que tá. Porque, como eu falei, eu passei muito tempo da minha vida não entendendo. E eu falava, meu Deus, tem alguma coisa de errado comigo? Mas eu não conseguia descobrir o que tem de errado comigo? Por que as coisas pra mim não dão certo? O que eu tô fazendo que não tá funcionando, não tá fluindo? Então, a partir disso, né, eu trago as coisas pra vocês terem consciência, entender. Eu tô com uma questão, minha questão tá aqui. E aí, quero constelar? Legal, vem constelar, vamos olhar pra isso. Não, pra mim, eu quero uma outra ferramenta, tá tudo certo também. Só que a gente só consegue transformar usando a ferramenta que for se a gente sabe, se a gente tem consciência, senão a gente vai ficar igual barata tonta, pensando, meu Deus, não tá funcionando pra mim, mas eu também não sei onde que eu tô errando, eu não sei o que eu tô fazendo que não tá funcionando. Então, esse é o meu papel aqui, né, ajudando vocês a trazer consciência, entender onde que tá a questão, para onde vocês precisam olhar. E aí, como eu tinha falado, né, e eu sei que teve gente que entrou depois, e quem vai assistir gravado também, que eu fiz o guia lá do Pai ao Amor, que tá no valor de R$14,90, exatamente para trazer consciência. Então, eu tô entendendo, né, por exemplo, as perguntas que eu respondi aqui. Camila, eu não sei onde está o padrão. Camila, eu tô repetindo, não sei se eu tô repetindo o padrão que é o do meu pai, não sei. Compre o guia, R$14,90. Não tenho dinheiro para constelar agora, né? Que a constelação é um valor mais alto. Compre o guia, faça lá que tem as meditações, faça a meditação, responda aquelas perguntas que tem o PDF lá para vocês responderem. Tem exercício para vocês refletirem, para vocês fazerem, que tudo isso já vai, abrir a mente de vocês. E eu garanto, eu tenho certeza que só olhar para isso, se você já tiver consciência, já é aí, meio caminho andado. Então, se você quer, tá lá no link da bio, se você clicar lá, você vai entrar, tem lá do guia do Pai ao Amor, você clica lá, entra, compra e já começa, vai chegar no seu e-mail acesso, é pela Eduz, né? Então você vai ter acesso imediato. Tá bom? Então, qualquer dúvida também, a caixinha de perguntas tá aberta ainda, que eu abri ontem, então hoje vai ficar ainda aberta, né? Pelas 24 horas. Ficou com alguma dúvida, quer conversar, estou aqui à disposição. Tá bom? Um beijo, bom sábado pra vocês, bom final de semana e leve essa força dentro de você, toda essa força do seu masculino aí que a gente viu nessa meditação, que a gente se conectou, leve para onde você for. Beijo e até!